Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Rainhas do Sabá. Recebemos vocês na nossa clareira mensal na lua cheia e este mês com o nosso anual convidado. Mas antes de falar do nosso convidado, nosso sacrifício anual, vamos dar as boas-vindas às rainhas Petrúcia Finkler e Lua Serena. Acho que muitos de vocês, se não todos de vocês, já conhecem o nosso convidado, mas bora lá, Rafael Cacaso, muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Estou muito feliz de estar participando de ser o sacrifício do ano. Estou contente, estou empolgado com essa função. Acho ela importante. Nosso, nosso rei do sabá, Rafael Cacaso, é paulista, feiticeiro e designer, idealizador do Covil dos Feiticeiros, um espaço de estudo e debate sobre bruxaria e estilo de vida. Assim como a bruxaria tradicional fez da espiritualidade algo profano e da vida algo sagrado, tomando como máxima da existência ser um bom vivant e um eterno aprendiz das artes mágicas. Muito bom, maravilhoso. Rafa, conta um pouquinho sobre você pra gente aqui, para quem ainda não te conhece. Como começou Bom, desse caminho profano e sagrado? então, eu falo que a bio ela é um jeito muito bonito de eu contar um pouquinho por onde eu vim, né? Por onde eu andei. E a minha história, ela é curiosa, porque ela difere, né? De muitos pontos em comum com outras. Então, eu sempre falo que o tom de espiritualidade ele chegou muito tardio na minha vida com relação à magia, né? Então eu venho de uma história do interior, tinha sonhos, tinha aspirações, não tinha tantos caminhos como aparenta-se hoje, né, que eu tenho. E então eu falo que a minha primeira manifestação, né, o meu primeiro contato com esse mundo não foi por espiritualidade, foi por necessidade, foi por sobrevivência, né? Então eu precisava que a vida me entregasse algo diferente do que ela estava me entregando. E ali eu falo que eu aprendi algo muito importante, né? Que a gente conversa muito hoje de maneiras muito bonitas, né? Que eu falo que quando a gente não tem nada, é quando a gente descobre que pode tudo. Então eu falo que esse foi um aprendizado que eu tive muito cedo. Teve seus prós, teve seus contras também, né? Porque eu falo que quando a gente fala de magia, de bruxaria, e do jeito que eu aprendi, né, com a vida, ela levou um tempo até ela se encaixar dentro de uma ideia de espiritualidade, né? A ideia de espiritualidade ela se formou muito tardia na minha vida, né? Eu venho de uma família kardecista, então tive uma base religiosa. Até aí, tudo bem. Mas eu sempre vi a magia como aquele local que me deu a mão quando o mundo não me deu. E esse é um local que eu falo, ele é poderoso, porque ele é um local de batalha, ele é um local de resiliência, mas ao mesmo tempo ele também é um local muito duro, porque ele é um local muito pequeno, dependendo do assunto que a gente navega. Eu falo que com a minha mudança, né, para São Paulo, uma vez que os caminhos se abriram, perguntas surgiram, né? Então, se a gente acende uma vela e algo ouve, você tem um arrepio. E aí? E depois? Da onde veio esse arrepio? Né? O que é isso que me tocou? Essas perguntas começaram a surgir. E foi então que espiritualidade começou a se tornar algo muito importante de ser debatido dentro dessa minha jornada. Porque até então era muito intrínseco com a minha vida material, com a jornada acadêmica, com a faculdade, com os medos de ser um jovem adulto. E aí eu entendi nesses momentos, né? E eu falo com muito carinho, de momentos em que Lu apareceu na minha vida, em que P apareceu na minha vida. Então são as pessoas que eu olhei e eu falei, cara, existe um outro tom, não é sempre esse campo de guerra que eu vivo. E ali eu fui bebendo, fui conhecendo pessoas, fui absorvendo, né? Eu falo que os deuses tomaram uma outra função na minha vida também, porque eles já não eram mais as forças que lutavam comigo. Eles se tornaram as forças que também descansavam comigo.
né? Então eles não eram só aqueles que estavam ali para fazer e acontecer. Mas não, no final do dia era com eles que eu também tomava uma taça de vinho. Né? Eu falo, era com Afrodite, era com Zeus, era com Circe, né? Eram com eles também. E aí eu falo que a espiritualidade ela começou a tomar forma. E eu gosto muito do termo que eu falo, o caminho torto, né? O caminho torto, eu falo que é um termo que se popularizou muito hoje em dia, mas eu falo que ele é torto, e eu gosto do termo torto no sentido de que ele te surpreende, no sentido de que quando você acha que tá tudo entrando numa normalidade, a coisa não é bem assim, né? E eu falo que o meu caminho torto foi a figura do diabo, né? Foi o diabo aparecendo e eu entrando naquela contradição do, mas espera, mas esse é um nome que existe no nosso mundo? E aí, o que que eu faço agora? Né? Aí vem bruxaria tradicional, né? Vem os adjetivos da bruxaria. Eu falo que é uma dádiva e uma maldição, né? A gente ter visto isso crescer na internet, né? E eu falo, eu também venho de uma época onde bruxaria era bruxaria. Não tinha diferenças, não tinha nuances, eu não tinha que explicar a qualidade da minha bruxaria. Ah, eu faço assim, você é assado, mas o que a gente faz? Bruxaria. Então tá tudo bem. E ali foi, eu falo que foi quando a forja, né, o símbolo da forja, o símbolo da metalurgia, né, eu falo o Hefestos dentro de mim, ele começou a se manifestar, porque eu tive que me refinar. Eu tive que entender quem eu era. No que eu acreditava também, né? Porque a espiritualidade ela vai pegar nesse local, ela vai te confrontar sobre as suas crenças. No que você acredita, no que eu não acredito, né? E entender que crença, ela também tem uma função, às vezes passageira. Cremos em algo por um período, esse algo se transforma numa outra crença. E entender esse caminho dentro da bruxaria, eu falo que foi um local muito incrível, né? Então eu falo que uma das minhas formas de agradecer aos deuses é por ter me dado a oportunidade de entender isso não por um professor, não por um livro, não por um contato hierárquico, mas foi na minha solidão, né? Então eu falo que eu sou a pessoa que eu não separo solidão e solitude, porque eu tive nas minhas experiências um enriquecimento na solidão que eu prezo muito, porque foi onde eu tive que responder as minhas perguntas. E entender que essas perguntas que eu estava fazendo não eram eu que estava fazendo, mas era esse diabo que eu estava chamando. E que era assim que ele ia me guiar. Não era me direcionando por um caminho, mas era me questionando para onde eu queria ir. E disso eu falo, foi um grande período, né, de quase 10 anos da minha vida, entendendo isso, né, me permitindo. E eu falo, pegando as coroas que a vida me deu, cicatrizando as feridas que também aconteceram e enriquecendo, né? Enriquecendo de uma maneira que eu não esperava que fosse isso que a vida ia me dar. E dentro desse caminho torto, né, chegou a Kimbanda. A Kimbanda foi a última a chegar lá em 2020, né? E eu falo isso muito abertamente. Eu falo, né, quem me conheceu antes, eu falo que eu nunca fui uma pessoa de fato tão aberta, né, para as matrizes afro, muito pela distância que colocavam entre a gente. Como se o que eles fizessem e o que a gente fizesse fossem dois universos à parte onde um não interage com o outro, onde eu julgo o que eles fazem e eles julgam o que eu faço. Então, esse contraste sempre me manteve distante. E o diabo continuou a me fazer perguntas, né? E a pergunta que fez com que a Quimbanda me brilhasse os olhos foi: espíritos da minha terra, as forças da minha terra, quem são, aonde estão? Né? Eu falo, não são os SX da Irlanda, né? Não são essas outras figuras que a gente também chama de ancestrais, porque não deixam de ser. Mas e a minha terra? Aonde ela está? Né? E eu falo que isso foi o que a Kimbanda me brilhou os olhos. Né? Talvez por ter sido o caminho que me abriu as portas. Então, ela chegou com esse local, né? E eu acho muito interessante, porque a Kimbanda ela foi um divisor de águas também. Porque ao mesmo tempo em que ela me deu algo que eu sentia muita falta e que eu nunca soube muito bem como explicar, as forças da minha terra, ao mesmo tempo ela me fez olhar
para situações que até então eu nunca achei importante. Porque nunca foram as minhas causas, nunca foram as minhas brigas. Ainda tenho dificuldade em dizer minhas brigas, porque eu falo, gente, as minhas brigas sou eu e a minha cabeça muito doida, que às vezes precisa de um remedinho. É eu e meu terapeuta ali debatendo o que que eu tô fazendo aqui, o que que eu faço amanhã. Então, tomar isso como minha briga, às vezes eu acho que é tentar morder um pão maior do que eu posso. Mas, ao mesmo tempo, eu também aprendi por conta disso que não dizer que é minha também não estava certo. Então, eu falo que eu aprendi a viver nesse contraste. E essa questão da ancestralidade que vem com a figura do Exu, que vem com a figura da Pombagira, me fez entender muito mais sobre a ideia que o mundo projeta em cima do que a gente chama de bruxa, não como pessoa que existe, não como praticante, mas como um símbolo de um nome que teve inúmeras funções na história. E ali eu entendi, eu falei, vai ser sempre isso. Não é para a gente ter uma conclusão de nada, é para a gente ser eternamente, né, esse ponto cego da encruzilhada que gera questionamento, que gera incômodo, que gera transgressão. E, e eu aprendi a gostar, né? Então eu falo que o Covil eu projetei muito dele, muito nele, né, dessa minha jornada. Eu falo que não entendi também, trabalhando depois com isso, né, que o Covil ele é uma projeção daquilo que eu escolho, né? Mas eu gosto muito quando eu tô falando da minha jornada, não só do Covil, né? O Covil é algo que tá ali há uns anos, tá muito claro, tá muito exposto o que eu quero nele. Mas quando a gente fala da jornada do Rafael, são nuances diferentes. Então, basicamente essa foi a minha jornada, gente. Eu amo que o Rafa sempre tem um jeito muito poético de falar das coisas, né? Então, obviamente que a apresentação dele jamais seria usual, tipo, oi, eu sou o Rafael, eu comecei no ano tal, assim, assado. Mas eu gosto, eu acho muito legal, porque você tem sempre essa pegada poética. Inclusive, primeira vez que vi Rafael foi num evento que Petrúcia organizou com Chris Morgan e Wagner Périco, né? Que era o Simpósio de Bruxaria Antiga que deixou muita saudade, inclusive, né? Vou dizer que devia rolar de novo. E é o seguinte, gente, nosso assunto, né? O Rafa falou um pouquinho aí sobre ele e tal, e a gente quer falar justamente sobre isso, sobre o caminho espiritual, sobre as delícias, sobre os percalços da bruxaria, do paganismo, que são caminhos que se entrelaçam e ao mesmo tempo podem ser vivenciados separadamente, né? Nem toda bruxa é pagã, embora aqui acho que todos somos, né, pagãos. E as três aqui sempre, né, falam bastante sobre isso, né? Rafa também tem seu caminho pagão. E também existem maneiras de vivenciar o paganismo que não estão necessariamente relacionadas à bruxaria, né? Então, as pessoas são neopagãs e não necessariamente são bruxas. E aí a gente quer falar um pouco sobre esse caleidoscópio espiritual belíssimo, eu acho muito lindo, e como ele se faz e como ele existe caminhando, né? O caminho ele vai aparecendo, né? O que que a gente vai inserindo nas nossas práticas quando a gente tem aquela sede de conhecimento e a gente entende que as coisas combinam, né? E o que a gente vive fora daquela estrutura clássica da bruxaria, né? A gente vai falar também. E aí a gente também vai falar sobre a chamada fé dupla. Então, vou começar, depois deste preâmbulo, com a seguinte questão. Quando a gente inicia na bruxaria, né, tem essa estrutura básica que a gente aprende, né? Os sabás, a roda do ano, os esbás, né, rituais de lua cheia, os deuses, a deusa, o deus, né? Tem algumas coisas que são meio comuns que a gente aprenda sobre a bruxaria moderna. Acho que na bruxaria tradicional alguns desses elementos também contam, principalmente a bruxaria tradicional moderna. Talvez não com essa questão do deus e da deusa, mas a questão do sabás e tudo mais. E aí a gente vai evoluindo, né? Como o Rafa, inclusive, já até comentou um pouco, né? A prática evolui, você agrega outros elementos. E aí o que eu quero saber é assim, desses elementos que vocês vão catando aqui e ali, que vocês vão conhecendo, qual é o favorito de vocês
que vocês pegaram e falaram: não, isso aqui vai entrar na minha bruxaria, mesmo não sendo necessariamente o que as pessoas consideram bruxaria? E aí eu vou começar com o Rafa, nosso convidado. Cara, olha, quando você me mandou, e eu tava pensando, eu falei, gente, eu vi um vídeo, né, na minha cabeça, porque eu falo, sim, o início, ele é glamuroso, né? São as velas, são as ervas, são os incensos, são os cânticos, as invocações, as fases da lua, é todo um universo que encanta muito a gente, né? E eu falo que eu tenho muito apreço, né? Eu sempre falo, meus alunos, meus tutorados também eu falo, gente, aproveitem o início da jornada, porque essa magia ela tem validade. Não quer dizer que fica ruim depois, mas o que você sentir nesse começo, ele não volta, porque ele é muito particular desse momento. E conforme a gente evolui, né, eu falo que outras coisas me brilharam os olhos, né? Muito mais filosóficas do que práticas no final do dia, né? Então eu falo que muito daquele meme do Instagram, né? O que que eu gostei quando a bruxaria ela ficou adulta na minha vida? Do vinho e do pecado. É o resumo que eu dou. É o vinho e o pecado é o que eu gostei. Né? Eu falo que é o vinho porque é a transgressão, né? O vinho, para mim, ele, quando eu falo isso, ele vai ter essa conotação do estado alterado de consciência, do caminho dos venenos, né? Da libertinagem no sentido mais poético que tem, não no sentido ahn, maléfico, né? Ou ruim da palavra, mas no sentido mais incômodo mesmo, né? Então, a bebida, né, o álcool, algo que é apreciado, mas ao mesmo tempo é condenado, mas gera essa conturbação, é uma das coisas que eu aprendi a gostar da bruxaria, né? E de chegar num local e me apresentar como bruxo, né? Vão ter pessoas que vão me associar com o arquétipo mais moderno e infantil, o dito jovem místico, né? Que vão olhar para mim e falar, mas que cristal você coloca no umbigo? Eu falo nenhum. Outros vão pro local mais perverso que tem, de virar e falar, mas você não faz o mal, né? De eu virar e falar, o que que é mal pra você? Porque hoje eu posso ser teu amigo, amanhã você pode me ter como teu inimigo. E eu posso nem saber o que que mudou de um dia pro outro. Então eu não sei o que é mal. Ao mesmo tempo, vão ter outras pessoas que vão olhar e falar, mas me explica. Né? Então, essa a tentação do que é a bruxa, né, é algo que eu aprendi a gostar. Né, que foi onde eu aprendi também que, dado o que a gente vê, né, eu falo, todos nós estamos no meio há um bom tempo, né, eu falo que de todo mundo eu fui o último a chegar aqui, mas eu falo que eu, talvez a minha geração, eu aprendi a gostar desse incômodo, eu aprendi a gostar dessa imagem dúbia que a gente passa. Que horas sim a gente é condenado, horas a fogueira e a forca estão ali na esquina, mas horas a gente também é o que não fomos, o que não houve para nós, né? A ajuda que a gente não teve, que a gente descobriu. Eu falo que eu, como professor, eu me vejo nesse local hoje também, né? De prover, né? E eu falo que horas é o vinho. Esse é o vinho. Horas é para te relaxar, horas é para te pôr em contato com o espírito. E aí vai depender da tua necessidade. Então eu falo que esse é o vinho. E o pecado é o nosso paradoxo, né? É o nosso silêncio que muitas vezes diz muito mais do que as nossas palavras, né? É o nosso posicionamento que, por horas, vai dizer muito sobre o nosso calcanhar de Aquiles, enquanto o silêncio vai dizer sobre aquilo que me edifica. E observar isso, eu acho que esse foi o meu local mais incrível que a bruxaria me deu, assim. É aprender a olhar o outro sem eu colocar os meus valores nesse olhar, mas é procurar entender como é que o outro vê a vida. Porque se eu entender como ele vê a vida, eu vou entender o que que é magia, o que que é bruxaria para ele. E isso eu falo que me impede de cometer um erro que eu me cobro muito de não cometer, o erro de ser injusto. O erro de olhar para a prática de alguém ou para a filosofia de alguém e julgar ela vã, julgar ela pífia. Por quê? Porque eu estou olhando com a minha história e não com a história dela.
né? Então eu falo que esse campo filosófico, ele foi algo, eu falo que é o meu prazer culposo, né? É o lado talvez do Rafael que esteja muito pouco manifesto no Covil, a não ser pela poética dos textos que eu escrevo, porque eu falo que ele é um local que ele não é para mídia. Ele é muito complexo, a gente não tem campo de texto suficiente para divagar sobre isso. E eu falo que é onde a gente conversa, né? Onde quando a gente se encontra, é esse o nosso papo, é esse o nosso assunto. Porque é quando dá pra gente navegar por esses fios, né? Então eu falo que esse é o local hoje que me encanta, assim, é o que chegou depois, mas é o que eu vejo que ocupa um local gigantesco dentro da minha vida. Incrível. Muito legal o que você falou. Petrúcia, o que que tem assim que você trouxe de molho que você mais, o molho que você mais gosta? Qual que é o seu molho favorito? Eu estava pensando aqui, vocês estavam falando desse encantamento, dessa estrutura básica, mas isso não foi a primeira coisa que eu tive, né? Eu cheguei na bruxaria vindo do ocultismo e vindo de uma coisa meio xamânica, com um trabalho com o feminino, com Pachamama, e aí descobri que, aí li o Scott Cunningham, a Bruxa Solitária, e aí vi que tinha essa base, tentei fazer lá os negócios, ele dava as receitinhas de como fazer, eu comecei a seguir, e aí foi nos Estados Unidos que eu descobri que isso era uma religião de fato, que não foi, diferente de vocês, eu conto essa história muitas vezes, eu não tinha essa percepção em Porto Alegre, até 2001, quando eu fui para os Estados Unidos, e lá, uma loja de artigos esotéricos, chamava Minor Arcana, bem perto da minha casa, até sempre morei em lugares perto com coisas assim, acessíveis, é interessante, no mesmo bairro tinha a lojinha lá de bruxa, e aí fui lá e o cara perguntou, você é bruxa? Eu disse, sim, ele, qual tradição? E eu, o Rafael estava dizendo aí que não tinha essa, não tinha notas, não tinha tradições. Aí a única palavra que veio na minha cabeça foi o Wicca. Eu disse Wicca, mas eu nunca fui do Wicca também, mas eu falei que eu não sabia nenhuma outra para dizer. E aí eu fui atrás disso, tinha, nossa, tem tradições, eu preciso aprender sobre isso. Mas nesse percurso, então não foi. Quando eu cheguei na bruxaria, eu descobri o paganismo junto com a bruxaria. E aí teve esse encantamento, as velas, as fases lunares e tal, mas não foi, foi engraçado que o sabá não veio nesse primeiro momento, veio depois. Então, meu encantamento talvez tenha se perpetuado um pouco mais, que eu fui, não sei. Mas ah, eu acho que foi filosófico que veio depois, o molho mesmo, que é também o que o Rafael está dizendo, que foi eu descobri o animismo. Nossa, o animismo. Aí, quando fui a bruxaria tradicional, eu disse, não, é isso aqui. E aí, o que são elementos que vieram depois que eu não ousava tocar nesse meu começo? Ossos, noite. Eu tinha medo da noite, eu tinha medo de estar no meio, na beira da floresta de noite, eu tinha medo dos espíritos da noite, dos bichos da noite, eu tinha medo. E uma coisa que foi adquirida e pega nesse caminho, e hoje em dia eu acho um deleite essa coisa da, da filosofia, cada vez mais e aprofundando, e enrolando, né, envolvendo e aprofundando e trocando mais a questão filosófica, uma coragem em relação à noite, e me veio agora uma imagem muito boa também, que foi um desfrute de certas coisas, um despudor, que, por exemplo, como eu moro no meio do mato, tá na lua cheia, eu tiro a roupa no meio do meu labirinto para saudar a lua. Então, tipo, isso também é uma coisa que foi com os anos, não foi de primeira que veio, não. E foi uma delícia na sua descoberta. Que delícia! Maravilhoso. E você, Lua? Ai, tão gostoso ficar ouvindo vocês falarem, muito gostoso. Bom, eu tava aqui pensando, né? A minha bruxaria, a gente vai mudando com o tempo, mas tem algumas coisas que, pelo menos no meu caminho, sempre foram presentes e são presentes até hoje, passado muito tempo aí. E, e aí eu tava ontem, nesse final de semana foi aniversário de semente, a gente tava conversando com o Elfo depois do ritual, a gente falou. Cara, são mais de 30 anos de prática de bruxaria, né? Então, assim, é muito louco, porque é,
um piscar dos olhos, assim, uma coisa muito, muito rápida. A vida é muito breve mesmo, como diz o Lenine, né? A vida é rara e breve. E, então, eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, tem algumas coisas que são sempre muito presentes, mas tem um ponto na minha bruxaria do início que eu não tinha e que eu acabei tendo no decorrer da jornada, que é o grupo. Eu sempre fui muito festeira, né? Sempre estive com muitas pessoas. Por estar em São Paulo, capital, eu tive acesso a muitos grupos. Assim que eu conheci o Rafa, inclusive, né, Rafa? Então, assim, eu tive acesso a muitos grupos, como a Cássia, né, Cássia? Por conta disso mesmo. E então, só que eu nunca senti vontade de pertencer a nenhum grupo. Eu admirava, eu gostava de estar junto, de fazer amizade. Eu acho que meu ascendente Sagitário, né? Então eu sou assim, eu gosto, né, de fazer amizade, vou com a cara da pessoa. Se eu não vou, também nem falo com ela. Mas se eu vou com a cara, eu já quero fazer amizade com sabe? Então eu fiz muitos amigos, porém, quando eu chegava na hora de ritualizar, eu eu não sei, eu não queria pertencer, sabe? Mas você muitas vezes é levada a, porque conforme a bruxaria coletiva ela vai se transformando no Brasil, pelo menos, isso vai ficando, né? Então as pessoas meio que te querem. E apesar de tanto se falar na bruxaria moderna do não proselitismo, blá blá blá, meu bem, né? Existe um aliciamento total ali, né? Então as pessoas te aliciam sim para os grupos, essa é a verdade. Pelo menos aconteceu comigo, sim. E eu meio que sempre me esquivava, assim, dava uma esquivada. Então, essa questão de pertencer a um grupo. Por quê? Por conta de uma questão que não é da bruxaria. E aí eu coloco o grupo, né, que não é da bruxaria. Eu coloco por quê? Porque a bruxa, ela é marginal, entendeu? Então, essa questão do grupo, para mim, era muito difícil. Por quê? Porque eu via a bruxa como aquela mulher da aldeia ali, sabe? Meio marginal. Que tinha a quem a procurava, mas ela nunca foi mainstream, sabe? Ela não era convidada para as festas, sabe assim? Então, fazer parte desse coletivo, assim, eu me esquivava, porque eu achava que isso não era muito da bruxa. Com o tempo, eu fui entendendo que não é bem assim. Que curioso, não é mesmo? Muito curioso, porque aí, despretensiosamente, é, despretensiosa no sentido midiático, de aparecer essas coisas, comecei um grupo, cara. E aqui estou 15 anos depois. Uma galera aí, né? Então, hoje são mais de 50 pessoas. Para mim, isso é bastante. Para outras pessoas tem que ser 500 mil, daí cada um com o seu caminho. Para mim, é muita Que gente. isso, é muita gente, amiga. É muita gente e que eu fico até tonta. E nunca pensei nisso. A pretensão era mágica, despretensiosa magicamente eu nunca fui. Mas para fora, assim, não tinha pretensão nenhuma de chegar nisso. Então, o grupo é uma questão. E uma prática que diziam na nossa época de início que isso não era da bruxaria, mas que sempre teve na minha vida, e eu trouxe para minha bruxaria, meu bem, trabalho com espíritos, incorporação, gata, né? Trabalhar com os amigos invisíveis de diversas maneiras, não só honrando, colocando ali no altar uma oferenda, mas o contato. Eu sempre quis, eu quero ter o contato, eu não quero só simbolizar, embora ache e sei que isso é a importância disso. Eu queria ir além. E todo mundo dizia que isso não, que isso não, que isso não. E alguns até psicologizavam a bruxaria, né? Dizendo que nada disso existe, que nada disso é real. E eu falava, caramba, meu, mas não é bem assim. Então, isso eu trouxe para minha bruxa mesmo, para minha bruxaria mesmo, porque eu acho que a gente é marginal mesmo. Então, e você, Cássia? Cara, posso fazer um adendo? Porque eu estava Pode. falando da Lua essa semana com um seguidor meu, que estávamos falando de tradição. E, cara, eu não sei porque eu perdi esse fio em que momento a tradição, a palavra tradição virou esse tópico, né, que virou tendência. E eu olhei aquilo e falei, cara, mas a tradição é um conceito muito simples. E ele tava me perguntando assim, novinho, jovem, mas assim, me perguntando sobre, Rafa, como é que eu vou, essas tradições, né? E ele deu inúmeros nomes, e eu olhei, eu falei.
mas você conhece alguém que faz parte de alguma dessas? Eu falei, porque eu tô há um tempo nesse meio. Se eu conheci duas pessoas de cada, foi muito. Ele, mas eu achei que você conhecia todo mundo, de todos. Eu falei, não. Aí eu falei do semente, porque eu falei, olha, o que eu consigo te dizer de tradição é aquilo que eu vi, não é aquilo que eu li. O que eu li é história. Eu falei, tem a lua, tem o semente. Eu falei, cara, eu vi ela e o elfo. Eu vi ela, o elfo e mais meia dúzia. Eu vi o filho dela crescer pela internet, mas vi. E eu vi ela hoje com um grupo familiar que foi desprendendo, não porque vieram até ela procurando uma grandeza que ela nunca prometeu dar, mas porque gostavam da companhia. Eu falei, sabe essa companhia de quem você tá perto porque você quer? Eu falei, é com essas pessoas que você monta uma tradição. Não é com o mais poderoso, não é com o mais bonito, mas é com aquele que você gosta de estar perto. Aí ele me falou algo muito interessante, que ele falou assim: "Nossa, mas aí não perde um pouquinho do glamour?" Eu falei, muito pelo contrário. Eu falei, é aqui que o glamour acontece. Porque é aqui que você vai se sentir grande. Simplesmente porque ninguém tá te fazendo se sentir pequeno. Então você é grande. E a gente teve uma puta conversa muito legal sobre isso. E eu falo que eu acho que todos nós, né, a gente vem desse local do grupo também. Porque eu me olhei e eu falei, e você, Rafael? E eu falei, cara, eu nunca pensei sobre grupos. Mas eu sempre pensei muito sobre amigos. As pessoas que eu queria sentar na mesa junto, que eu falava, gente, eu tô doido pra tomar uma cerveja, um vinho, sentar num boteco e falar pra pessoa, falar, cara, me conta como é que você vê o mundo. Porque assim, é muito diferente da onde eu tô. E eu acho que isso é um local muito interessante pra gente trazer hoje e falar isso também, né? Do cara, tradi tradição é algo que se cria e possivelmente a gente não vai estar vivo pra ver o que a gente criou. A gente vai ter que confiar que ela vai perdurar o tempo que ela tiver que Se o perdurar. trabalho for bem feito, você não vai ver. Essa é a grande questão, né? É. É. Então eu falei, cara, é fenomenal, porque eu acho que o grupo, ele é um fator importante, né? Porque não. E eu entendi isso semana passada, gente, não faz muito tempo. E a gente não deixa de ser marginal, porque pro mundo a gente ainda é solitário, a gente ainda é, né, a escória. Mas a gente é uma escória muito grande. E eu falo, e isso eu falei, cara, é mistérico, né? Eu falo, é quase que iniciático, falando de um jeito mais grandioso. Porque não é algo que tem como alguém te explicar. Ou você entende, você vive para entender, ou você busca até você encontrar. Porque não tem outra via. Ah, se você também tem grupo. O grupo também foi é um dos teus molhos? Então, grupo já é da minha diferente, né, de vocês. Eu já comecei com um pouco, eu fiquei um tempo solitária, mas brevemente eu encontrei o meu primeiro grupo, né, que foi o Felinos de Baixo, né, o Couve Felinos de Baixo. Então, eu vivi em grupos bastante tempo. Saí de um grupo, entrei em outro, depois saí do outro, fui para outro, aí me chamaram para outro, aí criei outro, aí, né? Então, grupo não, grupo realmente não. Eu acho assim, pensando filosoficamente, eu estava ouvindo vocês falarem e eu fiquei pensando quanto a bruxaria sempre foi muito importante na minha vida, porque me fez crescer como ser humano limitado numa criação cristã que fui, né? Então, eu gostava, né? Minha mãe, eu já contei isso algumas vezes, né? Minha mãe era muito ligada à igreja, professora de catecismo e tal. Então, eu ia muito para a igreja e eu gostava. E conforme eu fui, crescendo, eu comecei a perceber que eu não cabia ali, né? E aí, desse momento até eu saber onde eu cabia, sei lá, passaram-se talvez uns 6 anos por aí. Mas eu acho que essa desconstrução é tão importante na minha vida porque ela demorou muito tempo, mesmo eu já me colocando como pagã, eu sendo bruxa. Muitas vezes eu achei que eu já tinha desconstruído uma série de estruturas que foram criadas na minha infância e primeira parte da adolescência.
numa comunidade católica. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui desconstruindo, porém, percebi que, em alguns momentos, percebi que não tinha desconstruído tanto assim, sabe? Então, eu acho que se eu for falar de um molho muito importante para mim, é quando eu consigo desconstruir alguns conceitos, religiosos que eu acho que não cabem na bruxaria, mas mesmo assim eu performava. As coisas muito do certo e do errado, daquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer, aquilo que é um dogma muito forte. E aí, assim, em alguns momentos da minha história, isso foi muito forte, no sentido de julgamento, com outras pessoas, meu com outras pessoas, de outras pessoas com outras pessoas, de outras pessoas comigo, enfim. E tudo isso hoje eu coloco nesse balaio que é tão difícil de você ir tirando, mas que hoje eu já me sinto mais liberta. 100% eu acho difícil, mas eu me sinto muito mais liberta. E isso, para mim, é uma grande vitória. E aí, falando de prática, Eu também. pensei agora, Cássia, Pode que falar. para soltar um pouco dessas amarras que você está falando, a conversa com outros bruxos é importante. Sim, Porque a é nessa troca, vivência. né? Então, até a pessoa pode não ter grupo, mas conseguir trocar, nem que seja por Sim. mensagem, nem que seja amizade virtual, porque vai abrindo a cabeça da gente para sair dessa coisa fechadinha, né? Exatamente, acho que super importante. Tem gente que não gosta de falar que a gente tem uma comunidade bruxa. Eu acho que a gente tem sim. Não é só uma comunidade, são várias comunidades. E aí o que as pessoas podem fazer é ir conhecendo gente de uma maneira segura, né? Obviamente, a gente sempre fala muito isso aqui no Rainhas, né? Não vão se meter aí com qualquer um em qualquer lugar, né? Mas conhecendo pessoas e entendendo quem é que fala mais a sua língua, quem é que está mais perto de você, quem é que você quer sentar num bar para tomar cerveja. Eu já tomei cerveja com muita gente, muita gente. Nesse meio pagão, olha que eu já tomei cerveja, viu? Mas, mas assim, quando eu olho, eu vejo que conforme o tempo foi passando, eu pude refinar melhor. E aí, né, a gente sempre fala aqui sobre autoconhecimento, né? E aí, conforme eu fui me conhecendo melhor, eu entendi quem era mais a minha galera, né? E aí eu entendo essa galera como minha comunidade, né? Não precisa ser todos os bruxos do Brasil minha comunidade, mas a gente pode ter uma comunidade. E aí, falando de prática, apesar de também ter experiências, né, de incorporação como a Lua, e como todo mundo aqui, eu vou trazer uma outra coisa que é uma coisa que eu gosto muito e eu tenho utilizado mais hoje em dia, principalmente com o meu coven, que é trazer para as minhas ritualísticas de bruxaria algumas pitadas de ritualística histórica. Então a gente hoje, né, tem a facilidade porque temos grupos reconstrucionistas, né? Essas pessoas que fazem esse trabalho maravilhoso, né, de ir lá e estudar e achar coisas. E aí eu gosto e eu tenho gostado de colocar nos meus rituais algumas, vou fazer ali um sabá. Eu não sou, eu faço as comemorações dos sabás, mas eu trago outras divindades. Eu nem uso os nomes mais, né, da Wicca, tal, justamente para não ter esse tipo de problema. E aí eu gosto de, se eu estou fazendo aqui um trabalho com deuses egípcios, eu trago algumas coisas que eu aprendo com alguém que eu conheço que é médico. Se eu vou fazer uma ritualística com um deus grego, e aí eu quero colocar, né, vou colocar umas coisas ali que eu aprendo no reconstrucionismo helênico maravilhoso da Alex, né? E a gente tem aí o pessoal que faz também um trabalho nórdico, enfim. E aí eu tenho gostado de fazer isso, porque eu acho que traz uma força ancestral, assim, muito boa para você misturar com as coisas que você está fazendo hoje em dia. Então, são esses molhos que eu quero trazer. Gente, eu gostaria de saber sobre fé dupla, que é um conceito que a gente tem de pessoas que trilham mais de um caminho, né? A pessoa é da bruxaria, iniciada na bruxaria, fervida na bruxaria, fervida no caldeirão da bruxaria, né, como for, mas também tem uma outra coisinha ali que segue, né, meio que
concomitante ali, de alguma maneira, né? A gente já sabe que o Rafa tem esse caminho da bruxaria europeia, né? E tradicional, e é Tata de Quimbanda. E eu gostaria de saber, Rafa, como que é? Como é que você lida com isso? E depois eu vou perguntar para as rainhas se elas têm algum outro caminho, o lado B, ou se não, o que que acham disso, enfim. Cara, é a fé dupla, né? Eu vou te dizer que foi o maior desafio que eu vivi até hoje. Foi entender isso. Eu vou contar de um ângulo diferente do que a gente lê. Porque a gente lê muito hoje sobre catolicismo, cristianismo, inserção de elementos da mitologia judaica, mas eu vou falar de um outro local, que é um local que hoje eu aprendi a ter uma anistia, o paganismo. O meu ideal de pagão, ele sempre foi muito rígido. Se eu não moro na minha fazenda plantando o meu alface, criando a minha galinha, eu não me considero pagão. E esse foi o direcionamento que eu tive por anos, até eu entender que isso funcionava dentro do meu mundo. Esse era o meu pagão. Não invalidava o fato de eu ser pagão na visão de muitas outras pessoas, que o pagão para elas era outra coisa. Tinha outros valores, outros símbolos e outras funções, inclusive. Né? Eu falo, eu sempre fui o chato histórico. Ah, porque é isso. Eu falava, mas na história, no livro tal, na página tal, segundo o autor tal do século tal. A definição é essa. Então é isso que eu me apego. E por muito tempo eu levei isso à frente, né? Eu falo que teve um local de muita valia, né? Essa minha chatice histórica. Mas eu falo que, fazendo uma ponte com a Desculpa, é pergunta anterior, né? Sagitário, né? É Sagitário. Aí, em Sagitário. vez de dar palestra, e dizer não, porque é assim que eu ia, assim que é. Era muito desse jeito. E olhar e falar, cara, mas poxa, tem o pagão que olha o culto, né? O título do pagão vem com aquele que tenta reviver certos costumes, certos ritos, certas filosofias. E na visão dessa pessoa, eu sou pagão. Porque eu também revivo velhos costumes e velhas filosofias. Porque eu também chamo por nomes que hoje são literários, não são reais. Mas são interpretados como literatura, como símbolo, como psicologia, não como entidades. Então, para essa pessoa, eu sou pagão. E eu lembro de uma época que, se alguém falasse, não, porque todos somos pagãos, eu ia falar, eu não. E depois de um tempo, você para, né? Eu parei e eu pensei e eu falei, tem necessidade? Não, não tem. Porque no final do dia, igual a gente estava falando, bruxaria ela é só bruxaria. Todo o resto eu falo que é mediocridade humana. E eu falo mediocridade também nesse sentido de necessidade humana, né? Porque nós temos necessidades. Da mesma maneira que a gente dá nomes, né? A gente tem essa coisa com nomes. Eu acho que todos nós tivemos essa fase do se eu não sei o nome do espírito, não quero. Tive um contato, senti algo, qual é o seu nome? Ou você me fala o teu nome, ou eu vou fazer e acontecer. É parte da natureza, é parte da coisa, né? E quando a Kimbanda veio e com ela tudo o que aconteceu comigo, né? E eu falo resumidamente, eu falo, gente, foram muitos machucados, não foram poucos, foram muitos. E esses machucados, eu falo que não vieram do cristão, vieram do pagão. E eu acho que por conta desses machucados, eu entendi que existia uma cobrança minha também para com as pessoas. Porque se você diz, eu exijo que você seja. E existe uma grande diferença entre o que a gente diz e o que a gente é. E eu falo que entender isso custou muito. Mas uma vez que a gente entende, a gente se coloca num local tão poderoso, porque a gente se torna de fato inatingível. Que eu falo que foi onde eu entendi que sim, ahn, eu não vou ser menos feiticeiro, menos bruxo, né? Igual eu já me julguei em algumas vezes, porque não sei, porque fui para Aparecida do Norte e ver aquele bando de gente subindo aquela escada de joelhos me comoveu. Porque eu olhei e eu falei, eu nunca vi ninguém fazer isso por ninguém.
Porque não estão fazendo por Deus. E curiosamente, não estão fazendo pelo masculino, estão fazendo por quem? Por Nossa Senhora, pela Madonna Negra. Uma figura feminina. Que foi onde eu olhei e falei, como? Pela minha pequenez eu vou negar que esse feminino também é divino. Ele pode não ser belicoso, erótico, como as outras forças que eu chamo entre quatro paredes. Mas eu não posso dizer que aquilo também não é sagrado, não é divino. E com isso, né, com essa briga toda que se fomenta, hum, eu entendi também esse outro local, né? Porque a gente fica nessa dicotomia, nesse contraste entre, não, porque nós renegamos, né? E eu falo que a dupla fé, ela te dá um poder exatamente o oposto, que é aquele poder de virar e falar, mas você quer me ver rezar para um santo que eu não acredito e minha reza ser mais comovente que a tua? Não porque eu sei rezar, porque a minha reza é o máximo, porque eu sei olhar aquela figura espiritual como uma força que move multidões. E eu consigo me comover pelas pessoas que são beneficiadas por aquela força. E não precisa ser eu. Mas entender que pode também ser eu. Eu falo a possibilidade de. Eu falo que é o poder da dupla fé. É você entender que sim, nós podemos. Por quê? Porque somos bruxos. Porque o bruxo não chama só aquilo que dizem que ele pode chamar, ele chama o que ele quiser. Ele senta onde ele quiser, ele ajoelha para quem ele quiser, inclusive. Né? Que é uma frase que eu tenho falado mais também. Eu falo, gente, desapeguem dessa frase de que a bruxa não se ajoelha. É muito pelo contrário. A bruxa se ajoelha muito quando ela quer. Quando ela vê valia no se ajoelhar. E eu falo que a dupla fé, ela foi esse aspecto muito interessante, porque enquanto eu via o mundo brigando por outros valores, né? Eu falo, é aquele diabo que me alcançou lá, lá nos meus 20 e poucos anos, falando, troca os termos. Porque se a história também encaixar, você entendeu algo maior que você. Né? Então eu falo que eu tenho um apego, né, muito brasileiro com Nossa Senhora Aparecida, né? Porque eu falo, tá, é uma santa católica, mas assim, mas é uma santa negra. É uma santa cuja primeira imagem ninguém sabe de onde veio, que apareceu nas águas, o primeiro elemento da magia, né? É uma figura feminina que nasce da água doce, coroada como a padroeira do nosso país. Como a gente estuda o fenômeno das Madonas negras no mundo. E eu olhei e falei, tá, legal isso, mas isso eu já sei. Não é um problema no meu mundo. E aí eu troquei os locais de debate. Eu falei, tá. Então por que que por muito tempo eu fui essa pessoa que precisava falar? Porque eu não sou pagão. Eu mudei o foco. E ali eu consegui ter a minha reflexão de olhar e falar, não é sobre os termos, é sobre consciência, é sobre clareza, né? E essa clareza, eu falo, seja de colocar um deus e uma deusa, seja de colocar nomes, né, para esses deuses, porque nomes são necessidades humanas, né? Que foi algo que eu aderi para minha prática também, enquanto, né, como consequência da dupla fé. Não dê nomes. A gente tem um rei do Sabá, a gente não tem uma rainha do Sabá. Chame eles pelos nomes que eles não possuem, de rei e rainha. Por que que eu preciso ter um nome e um sobrenome? É de fato importante ou não? Né? Então eu falo que a dupla fé ela me levou muito por esse caminho no começo, ao mesmo tempo que eu também fui entendendo que, né, a figura do Exu, conforme a Quimbanda tomou uma proporção maior, o Exu ele nada mais é do que aquilo que a gente chama de força saturnina ou força mercurial, uma força mista entre Mercúrio e Saturno. Ele é aquele que vai dar o que você quer. Mas será que é realmente o que você quer? Ele vai te dar caminho, mas qual é o caminho que você quer? Isso não é o homem de negro que a gente fala na bruxaria tradicional, isso não é o diabo das bruxas. Aquele que te questiona, que não te nega nada, mas não te dá mais do que você pede, ele te dá exatamente aquilo que você pede. Ao mesmo tempo que eu olho para a Pombagira e eu falo, mas não é isso que a sociedade chama de bruxa?
Não é essa mulher que fala, que faz, que acontece, que não tem medo nem da nudez, nem do puritanismo, nem do erótico, nem do correto. Porque ela é o que ela é. Não é isso que a gente chama de bruxa. Então eu falo que a dupla fé ela me trouxe novos horizontes e novos comparativos, né? Então, e muito mais vinculados a uma realidade, né? Porque eu falo, era muito legal, né, estudar sobre a Circe, né, no Monte Circeu, na Itália, no Palácio de Mármore, cercada por feras, por tigres e leões, aonde eu já vi no meu Brasil uma mulher isolada num palácio de mármore cercada por feras. Nunca vi. No máximo que eu vi foi no circo, no Beto Carreiro, quando eu era criança. Mas o que que eu vejo todo santo dia? Alguém apontando um dedo para uma mulher e falando, você tá errada. Ai, mas tá de TPM? Isso eu vejo todo dia. É a mesma coisa que eu falo que eu vi na Pombagira quando as pessoas falam: ah, mas a Pombagira não é puta, ela é uma mestra. Por que que ela não pode ser puta? Por que o incômodo? Por que que ela não pode ser a puta e a santa na mesma persona? Por que E um por que que ela invalida não o pode outro? ser puta e mestra, né? Qual que é? Por quê, né? Por que não? E aí eu comecei a olhar e eu falei, cara, a Pombagira como símbolo, né, como ícone, né, de mídia, ela representa como é que nós nos tornamos o que nós somos hoje, os marginalizados. Eu falo, essas mulheres eu vejo todo dia, né? E eu falo, e não importa o quanto se diga que estamos evoluindo, e eu falo, gente, a gente está tentando, porque ainda estamos muito longe de chegar onde a gente deveria, né? E eu falo isso de um local que eu falo que nós vivemos ano passado e que eu conversei muito com a P disso posterior que eu falei é muito interessante, né? Porque quando estourou a briga dos ditos valores cristãos, eu vi todas vocês serem atacadas, assim, de maneiras que eu nunca imaginei. Eu fui? Não fui. Por que que eu não fui? Porque eu sou homem. Porque a minha página, ela tem o tom da energia masculina. Ah, mas ninguém pensou nisso, mas ninguém pensa nisso. É uma reprodução, porque é uma educação que a gente tem por gerações. Então a gente reproduz isso. Então, conforme eu falei que eu fui entendendo a dupla fé em cima disso, e não vou dizer que não foi um debate que também me inflamou muito, chega aquela hora que a gente tem que virar e falar: mas por que que eu me inflamei tanto? Onde doeu? Por que doeu? O que que é que eu estava esperando? O que que eu queria que fosse diferente? Né? E né, teve a questão com a foto das santas, e eu falo que a dupla fé ela bateu muito nesse local. Porque eu falei, é as santas. E a primeira, não a primeira, eu vou falar, mas a primeira pergunta após a clareza foi: e se fossem santos? Será que geraria o mesmo burburinho? Será que geraria o mesmo tipo de briga? Né? Tal qual a gente viu, acho que 2 anos atrás, né? Aquela briga Ah, da se Hecate e fosse o São Pombagira. Cipriano, tu estaria de boa. Sabe? Estaria. Por quê? Porque eu já falei de São Cipriano. E não deu isso tudo. Né? Então a gente teve a Hecate Pombagira, que deu um rebuliço danado. Mas se fosse um Exu Mercúrio, daria também? Ou estaria tudo bem? Era só mais um assunto que ia passar. Sabe? Então essas pequenas coisas que eu falei que a dupla fé ela me deu essa habilidade de subverter valores. E de pôr, não o valor que está em pauta, mas o valor que tem o mesmo peso para mim. E ali eu tenho a minha reflexão. E poxa, a gente é brasileiro. Não dá para dizer que, nossa, nós somos uma raça pura. O que não somos é puros. Nem de raça, nem de nada. Então, assim, metade do nosso local é meio ibérico, é europeu, mas a gente tem a África, mas a gente tem, né, a Ásia, a gente tem a Oceania, a gente tem todos os povos dentro de nós. Como é que nós não vamos ter múltiplas fés dentro de nós? E não precisa ser necessariamente a fé vigente. A fé no Deus cristão ou qualquer outra coisa, mas como é que eu vou não me permitir beber do maior poder que a minha terra me deu, que é a pluralidade?
né? Então eu falo que eu sou a pessoa que no dia 12 de outubro, gente, eu tô fazendo meu altarzinho, minha vela para Nossa Senhora. Também tô fazendo as minhas coisas para Oxum, mas também tô fazendo as minhas coisas para essa força dita Madonna Negra, um outro aspecto também da minha bruxaria. E eu tô fazendo isso tudo. Por quê? Porque todos esses valores me comovem em algum nível. Ah, então você tá fazendo uma salada mista. Não, porque eu não tô obrigando ninguém a fazer igual. Eu estou dizendo, faça o que te toca. Rafa, nada me toca. Então não faz nada. Porque não fazer nada também é um ato pelo menos de respeito para com a tua crença, né? Que é algo que eu falo que me foi uma crise muito grande também, a ideia dos oito sabás, né? A filosofia dos oito sabás. Eu falo que ela é um roteiro intrínseco em nós, mas no momento em que eu decidi não utilizar os mesmos nomes vigentes, eu comecei a falar, mas será que eu só não tô querendo um palco diferente para fazer a mesma coisa? Por quê? E foi quando eu li, falei, não, porque não tem uma receita diferente, o roteiro é o mesmo. Você tem quatro estações no ano, você tem datas muito pontuais que são relacionadas à cultura e você tem todos esses pontos. O nome que você vai dar para a tua celebração é uma escolha sua. E isso, a dupla fé me trouxe essa paz. Né? Então eu falo que eu consigo ver sim, né? A Maria Padilha Pombagira, né? A rainha das rainhas, aquela que todo mundo canta, aquela que a gente compra imagem na casa de Umbanda, mas eu também consigo ver a Maria de Padilha, né? Aquela força que se dizia na Inquisição Ibérica, né? Por Maria Padilha e toda a sua quadrilha, porque até o diabo tem medo quando ela vem. Ah, é a mesma força? Não, porque uma está no culto afro-brasileiro, a outra está na bruxaria tradicional ibérica. São lidas de formas diferentes, apesar de serem interpretadas com os mesmos valores. E eu falo que a dupla fé me deu essa visão, de entender que às vezes o quemético vai chamar de Hathor, o helênico vai chamar de Vênus. Ah, mas são a mesma? Não, mas elas representam a mesma força. Né? Que é onde a gente entra no animismo, no antropomorfismo, né? Nessa ideia de que nós precisamos dar corpo, né? E eu falo que esse é o nosso poder, né? O poder da bruxa. A gente pode dar corpo para um ideal, cara, né? A gente pode dar forma, a gente pode dar nomes. E esses nomes, eles respondem. Falo, você quer um poder maior que esse? Então eu falo que esse é o meu local com a dupla fé. Muito bom. Muitas questões. E você, Lua? Você tem um negocinho, não tem? Você Tem um tem um negocinho. negocinho, não tem? Conta pra nós seu negocinho. Bom, eu, durante a minha trajetória na bruxaria, eu conto de vez em quando essa história, né? Aqui no Rainhas, acho que eu contei já poucas vezes. Se é que eu contei, não sei. Mas durante o final da minha faculdade, onde eu precisava me focar nas questões materiais, e aí você fica focado 2, 3 anos, né? Porque fim de faculdade, e a faculdade que eu fiz direito, depois você tem uma prova, se você quiser trabalhar, senão você não é nada, né? Você não trabalha, não ganha dinheiro. E eu venho de um lugar muito pobre, então assim, era tudo ou nada, então eu tinha que me focar naquilo. Então, eu fiquei uns 2, 3 anos em que eu não conseguia ter a minha constância de práticas, porque eu sempre fui muito praticante de bruxaria desde o meu início, gente. Assim, na minha vida cotidiana, eu sempre fui muito praticante mesmo. Eu não ficava só no plano das ideias, assim. E ter e não conseguir fazer porque não tinha tempo, era faculdade e filho e trabalho, não tinha condições, né? E prova e tensão, não tinha. Eu fiquei muito mal ao ponto de ter uma depressão muito forte, assim. E eu digo que quando a gente tem a prática e a gente não pratica, a gente sente no corpo físico, inclusive, quando a gente não faz. A gente tem um copinho, né? Quando vai esvaziando esse copinho, se esvaziar muito, você vai sentir no seu corpo. E aí, eu tava muito mal, gente. Eu tava mal de verdade, assim, bem mal. E nessa época, curiosamente, né? Eu tinha um amigo que se chamava Elfo e que a gente estava começando a ter algumas conversas um pouco mais para além da nossa amizade, né?
E, e eu falando pra ele e tal, e eu conhecia a mãe dele, sabia que a mãe dele era mãe de santo da Umbanda, e eu não sei como, eu nem me lembro direito, chegamos nesse ponto de eu falar, eu acho que eu poderia, será que sua mãe aceitaria, né, me ensinar, né, algumas coisas tal, e, porque eu sabia que a Umbanda, porque existem muitas Umbandas, tá? As pessoas ficam, ah, a Umbanda é cristã. Qual Umbanda, gata? Porque tem muitas Umbandas, né? Então o povo também tem um povo, enfim. E aí eu sabia que nessa Umbanda tinha um rolê um pouco diferente, tinha muito cristianismo, porque a Umbanda não é anticristã, né? Ela também tem, né, o Cristo e tudo mais. A Umbanda como um todo, né? Não tem pode ser que tenha, mas eu não conheço nenhuma Umbanda que seja anti o Cristo. Não conheço nenhuma. Porque ela é agregadora, né? A ideia é de união dos espíritos para a caridade. Então, ela abraça todos os espíritos. Embora alguns abracem mais ou menos, né? Enfim. Aí, eu fui e comecei a fazer as obrigações, que são iniciações dentro da Umbanda. E eu digo, cara, a Umbanda. Esse momento foi extremamente importante, foi no começo, tava namorando o Elfo e logo depois casei. Esse momento foi muito importante, porque eu digo, foram os espíritos que trabalham na Umbanda também, né? Também trabalham na Umbanda, que me levantaram do chão e me colocaram de volta nos eixos. Foram espíritos que trabalham também na Umbanda, que conseguiram fazer, me ergueram do chão assim, ó, e falaram, vai, minha gata, anda. Então, eu tenho uma gratidão eterna. Eu não tenho como agradecer o que eles fizeram, porque o semente ancestral ele só existe porque esses espíritos me levantaram. Porque se eles não tivessem me levantado, eu não sei o que seria. Talvez eu tivesse me perdido ali, porque eu fiquei perdida ao ponto de quando você cai numa depressão, você esquece de tudo que você viveu. Você esquece a magia que você acessou, os mistérios que você tocou. E você só consegue focar na sua dor e na sua escuridão ruim. E então, eu devo tudo à Umbanda nesse sentido. Bom, e aí o tempo foi passando, fui fazendo minhas obrigações e fui aos poucos tendo força para começar a voltar a fazer as minhas práticas de bruxaria. Comecei, e aí vem as intuições, aí começa a voltar, as conexões voltaram, e quando chegou em 2010, eu casei em 2008, olha como foi rápido, hein? Foi rápido, porque eu terminei a faculdade em 2007. Então, 7, 8, 9, 10 semente. Começou despretensiosamente, porque eu estava acabando de me erguer. Quando semente começa, então, eu tenho que me focar no semente. E eu foquei a minha vida nesses últimos anos no semente. Quando foi 2014, o Elfo foi coroado Pai de Santo. E aí ele decidiu, ele falou: bom, eu vou ser coroado Pai de Santo, eu não quero um título só. Se eu vou ser coroado Pai de Santo é para trabalhar, né? Para ficar colecionando títulos, igual as pessoas, né? Porque eu sou de não sei, sou não sei o que, de não sei caminhos, não sei o que, de não sei caminho, não sei o que, de não sei caminho, não. E aí ele reabriu o terreiro que era da mãe dele. E eu fui trabalhar nesse terreiro como a tabaqueira, para servir mesmo, né? E estava desde então como a tabaqueira. E aí, isso foi desde 2014, né? São 11 anos. E hoje eu sou o que a gente conhece como mãe pequena, né? Eu sou a sacerdotisa segunda no comando do terreiro. E para mim é uma honra, né? Para mim é uma honra, assim, uma honra imensa. Só que tem alguns pontos que eu coloco assim, e eu coloco isso para os meus filhos do semente, inclusive. Só pode, dentro do meu caminho, tá? Só pode frequentar o terreiro como médium, vamos colocar assim, né? Então, tipo, ter um treinamento, para quem não conhece a nomenclatura, quem já trilhou um determinado momento no semente. Porque é o seguinte, o que muitas vezes as pessoas querem, elas querem tudo de uma vez, porque na verdade elas estão pelos motivos errados, tá? Elas querem colecionar caminhos para começar a falar que ela é de vários caminhos, como se isso fosse. Não, se você, eu acho que a gente tem que ter, na minha percepção, um caminho trilhado num, para depois você ter uma segunda fé, na minha opinião. Porque senão, cara, você não Eu consegue também fazer, acho. você não consegue aprofundar nenhum nem outro. Sabe por quê? Porque em alguns momentos, no caminho espiritual mesmo, em alguns momentos você tem que focar tanto ali
que você não vai conseguir. E como que você vai fazer quando os dois caminhos te chamarem? Porque vão chamar. Principalmente se você tem um caminho que é iniciático, tem processos iniciáticos, que tem esses compromissos, tá? Se for só para você frequentar, aí tudo bem, não vejo problema. Frequentar duas, aí tudo bem. Mas se você quiser ter um treinamento nesse caminho, nesses dois caminhos ou mais, eu acho que você precisa ter percorrido um para depois você agregar o outro na sua vida. E para mim não tem choque algum com relação a nada disso, né? Eu consigo tranquilamente, até porque é um terreiro bastante pagão, né, em vários aspectos. Então nós temos adaptações ali bastante fortes. Mas que também não vão negar Cristo, os pontos que são as orações cantadas, né? Eles têm um sincretismo bem brasileiro mesmo. Inclusive o falar errado tem um porquê, né? E tem que manter. Então, você falar errado ali o ponto, cantar errado algumas palavras, né? Algumas concordâncias e tal, fazem parte. E a gente, com a humildade que a gente não tem, a gente tem que aprender, ficar quietinho e escutar, né? E cantar naquela forma de cantar, né? Então, eu acho que com relação a fés duplas, eu acho que isso para mim é muito importante. A gente tem que ter humildade e a bruxaria, ela é maravilhosa, né? Eu amo. E ela nos ensina algo que quando a gente antes da gente conhecer esse caminho, principalmente o Brasil, que vem de uma tradição muito cristã, a gente é muito treinada a ser humilde, 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 humilde. E a bruxaria vai nos ensinar um pouco também a falar, pera aí, gata, mas você também sabe algumas coisas aqui, tem orgulho disso. Só que muitas vezes as pessoas elas vão para o outro extremo, porque o ser humano é um ser de extremos, né? Então vai para o outro extremo. Então eu sei muito, eu sei tudo. Então muitas vezes a pessoa não tem humildade de chegar quietinho, sabe? Pisando miudinho em outro caminho. Então ela fala que não pode, que é impossível. Por isso que por causa disso, né? Porque ela não tem humildade de baixar a cabeça e aprender. Ela acha que ela já aprendeu tudo. Acho que é isso, Cássia. Nossa, Lu, Cara, você você falou algo. acabou de um jeito assim que, pelo amor. Muito bom. Fala, Rafa. Muito Eu ia bom. falar também que ela falou algo tão legal, porque é algo que eu tive que aprender a como responder. Eu aprendi a falar com outro exemplo, mas é essa mesma mensagem que quando eu comecei a ouvir, mas e aí, Rafa? Entre um e outro, ou por que um e o outro? Né? E eu comecei a falar, gente, não é sobre um ou outro, é sobre para onde eu retorno. Fala, existe um lar. Dentro de tudo que eu acredito, dentro de tudo que eu faço, existe um lar. Esse lar, ele se chama bruxaria. Não tem adjetivo, não tem adendos, não tem aspas e não tem definição. E tudo que eu faço é para eu retornar para esse local. Então eu falo que existe uma cabaninha no meio da minha floresta que se chama bruxaria. E todos os caminhos que eu uso em volta disso é para eu chegar nessa mesma cabana. Então é a metáfora que eu consegui criar para explicar exatamente isso para as pessoas. Não tem como você andar em dois caminhos ao mesmo tempo, mas tem como você conhecer todos os que estão ao seu redor. Mas não dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque uma hora isso gera colisão. Uma hora um vai te mandar para a esquerda, o outro para a direita. E você vai ter que fazer uma escolha. E não vai ter como. Então você abre mão de um, retoma depois, ou não retoma, não sei o que a vida prepara, mas é sempre. Eu falo que é importante a gente entender isso, né? Um de cada vez. Cada coisa na sua hora. Eu acho muito difícil. Eu acho quase ter dois maridos, entendeu? Tipo assim, é um pouco, né? E ver um casamento poliafetivo mesmo. É uma coisa poliafetiva, poliamorosa. Eu não tenho fé dupla, tem coisas que eu vou pegando, né? Tem princípios budistas que eu pego, tá? Eu realmente, nessa questão, porque eu fui cristã por muito tempo e me vi muito limitada naquele caminho, eu criei ranço, ranço. Então eu passo longe mesmo. Porém, eu tenho um respeito imenso pelos templos e pelas pessoas dentro da fé delas. Então, eu estou passeando, visito igrejas em lugares de turismo, eu entro com profundo respeito por aquele lugar. Eu não entro sapateando igreja dentro, é só um lugar que eu estou visitando. Não, ali é um lugar
onde são feitas orações, onde tem gente que acredita demais naquilo ali, e eu não estou invalidando, e eu já vi cerimônia em catedral de um padre batizar crianças, e todos ali receberam água na cabeça, mas nenhum foi batizado. Porque tem padre que não tem poder nenhum do que está fazendo. E tem padre que levanta uma mãozinha e abençoa uma igreja inteira. Então, tem uma coisa que a gente percebe, então, há uma coisa do bruxo também de reconhecer onde tem poder e onde tem força, de onde que emana. Não é o que eu quero, não me interessa este. Cada um na sua estradinha. Mas eu, obviamente, reconheço, dou valor às pessoas que estão ali e tenho profundo respeito. Eu mesmo, como turista, adoro entrar em igreja como turista, como também entro em outros templos e com muito respeito. Tive uma oportunidade na Bósnia, eu estava contando essa semana essa loucura que eu subi montanhas na Bósnia para ver Medjugorje por causa Eu estava lembrando desse episódio que você contou aqui pra gente, estava lembrando exatamente disso. que a minha mãe queria ver a Virgem e tal, subi um morro errado, que era muito maior, era um treco de Calvário lá, uma coisa horrorosa, e era um Jesus lá em cima, e era um morro, não era o Morro da Virgem, e eu rezava uma alteração da Virgem Maria que eu cantarolava no caminho, e não sentia nada, eu subi aquele morro inteiro sem sentir nada. Aí no final, gente, eu tinha até desistido de um lugar lá da Maria, e aí, quando encontra qual é o morro, aí a gente, no que começa a subir, começa a recitar um negócio, ele arrepio inteira. Eu disse, aqui coisa. E aí eu fui até lá em cima e eu senti a grande mãe, tive uma conversa muito profunda, sentei uma pedra, chorava copiosamente com a energia de grande mãe num lugar de visões da Virgem. Minha mãe me abraçou, muito querida, achou que eu tinha me convertido, né? Minha mãe estava muito esperançosa naquele momento. Ai, minha filha, que eu que chorei lá, não foi nem ela. Não era, mas eu, tipo, eu tive um encontro, mas eu fui tentar retirada de onde estava a estátua que colocaram no meu marido, mas eu tive uma conversa com aquele morro, com aquele lugar, entendeu? Eu tenho um reconhecimento daquele poder, e assim como o Rafa estava falando de Hathor ou Vênus, né? Ah, Maria e Grande Mãe. Então, eu entendo aquela força, não chamo por aquele nome, mas respeito quem está ali para ver, mas tá tudo certo. Mas eu não tenho, de fato, não percorro, pelo menos até agora na minha vida, que também nunca se sabe onde a vida vai nos levar. Então, neste momento, até aqui, não tenho, né? Então, realmente é só a bruxaria meu lar, mas não acho um problema que as pessoas eu não gosto, como eu não gosto de ter por dentro do meu grupo, seria um problema, alguém com uma coisa muito entremeada de cristianismo, porque não combina, mas teve gente de quemetismo, tem gente de reconstrucionismo helênico, tem gente do xamanismo, e eu acho que tendo uma trilha de caminho, concordo muito com o que a Lua falou também, tendo um trilhado um tanto, você pode sim fazer experiências novas. Por que não, gente? Onde é que a tua alma te chama? Como é que tu vai tamponar a tua alma? É impossível fazer isso. Eu acho que não pode ter uma regra, né? Mas faz direitinho. Faz direitinho aí experimenta outro, vai, mergulha, vai e faz direitinho. Ou tente, não, peraí, não é bem aqui, então volta para trás, não era isso, né? Mas se você vai direitinho, vai com dedicação e faça correto, da maneira que o caminho te pede, porque ele vai te demandar, né? Então, eu também acho que rezar para muitos deuses, caltar para muitos deuses é complicado, pelo mesmo motivo. Demanda tempo. Tudo demanda tempo, e a gente não tem. Então, até aqui não me atrevi, não sei o que me aguarda. É isso. E você, Ô, cara? Mas você sabe que esse teu respeito e essa tua abertura de sentir, no meu mundinho eu falo, na minha visão eu também coloco isso como uma dupla fé, porque eu falo que quantas pessoas que não se dizem daquela fé, talvez não subiram aquele morro e não sentiram o que você sentiu. Ah, com certeza. O nome que você chama e tá tudo bem, porque, gente, Eu eu acho falo, que o que eu sou aberta é não tem percepção do como. sagrado. Se tem sagrado, eu consigo sentir se tem força naquele lugar.
posso não ter o contato profundo com aquela força, né? E tem algumas que eu realmente não vou querer. Eu vou sentir, opa, tá, mas essa daqui eu não quero. Ok. Mas a grande mãe ali, a grande mãe, eu quis. A grande mãe. É o que eu acho, cara, é o que eu acho mais fenomenal, assim, porque eu falo que, pô, também já me comovi com coisas que eu falo, gente, não quero pra mim. Não quero dentro porque não conta, não amarra na história que eu tô contando. Mas eu falo, cara, eu conheço pessoas que não quer dizer que eu não precise, que eu não sei pra quem ligar, porque eu sei que aquela pessoa sabe fazer, ela acredita, ela toca, ela move, e é pra ela que eu vou correr. Eu não tenho que ser a pessoa que retém Tem todas uma as coisa, ferramentas. pensei agora uma coisa, por exemplo, minha mãe é profundamente católica, né? Então, e não era, até os 50 anos dela, ela era agnóstica. Ela se converteu ao catolicismo aos 50, enfim, ela tinha sido crismada, coisa, tudo, mas não dava bola, era católica não praticante, aí virou católica católica. Tipo, se precisar rezar uma coisa para ela e ela não quiser que eu faça na minha fé, eu vou lá acender uma vela numa igreja para ela, tá entendendo? Sem Porque em problema nome algum, né? dela, eu não teria um problema de fazer isso, né? E como parteira da morte, se eu estiver atendendo uma pessoa que é de uma outra fé que não é minha e quiser que eu leia a Bíblia, a Torá, eu vou ler, porque é para a pessoa, não sou eu que estou ali em questão. Então, eu acho que é isso que eu tenho muito respeito pela fé de cada pessoa, profundo respeito pela fé de cada um, né? Não quer dizer que eu vou praticar ou tenha misture, mas pela fé do outro, nossa, profundo respeito. Você falou esse negócio da sua mãe e eu tive uma experiência dessa há 2 anos e meio, mais ou menos. Estava passando por um momento extremamente complexo com a minha mãe, né? Que é uma senhora que hoje tem 90 anos. E a gente passou por um período muito, muito, muito difícil. E aí eu estava muito preocupada do que ia acontecer por uma série de motivos. Quando tudo se resolveu, perto da onde a minha mãe mora hoje, tem uma igreja. E aí eu fui até a igreja e eu rezei, eu agradeci a Nossa Senhora. Porque eu falei, eu não vou agradecer para Perséfone, não vou agradecer para Hecate, eu não vou agradecer para Céridoin. Eu vou agradecer para Nossa Senhora, porque a minha mãe, ela é devota de Nossa Senhora. Então, se alguém está intervindo e jogando suas benesses para que a minha mãe tenha um momento saudável e uma mudança de vida que, né, nesse caso que eu estou contando, foi muito, muito bom para ela e tudo se ajeitou depois de um período muito turbulento, eu fui agradecer a Nossa Senhora. Disse a ela: Não sou da sua fé, mas vim aqui agradecer a senhora, porque eu sei que teve dedo da senhora nisso daí. E eu achei que eu fiz certo, assim, porque, né, como a Petrúcia falou, se eu vou fazer uma coisa para minha mãe, não vou fazer. Que bonitinho esse coraçãozinho. Se eu vou fazer uma coisa para minha mãe, não vou fazer para minha deusa, eu vou fazer para a deusa da minha mãe, né? Mães são valores que a gente carrega, né? Eu falo que demorou também um grau de maturidade para entender que é um valor e não uma persona, né? Existe um valor que eu dou à pessoa, mas existe a pessoa. E ela sofreu uma tentativa de sequestro relâmpago, ariana, esquentada, revidou, levou uma coronhada, foi parar no hospital. Eu surtei, eu tava indo pro trabalho, saí do trabalho. Gente, eu lembro que eu entrei no primeiro táxi. Eu parecia a Carminha na novela, motorista taca pro inferno. Eu falei, eu preciso ir pra Jundiaí. Ele olhou pra mim e eu falei, bota pra rodar. Eu só preciso chegar em Jundiaí o mais rápido possível. Cresci, virei gente grande. Cheguei no hospital, briguei e tudo mais. Só que assim, eu falo que é muito curioso da vida adulta isso, porque a gente fala tanto dessa energia materna. E eu falo que nós também passamos por um processo muito interessante. Vocês, como mulheres, mais talvez do que eu, de vocês assumirem o papel da mãe, né? A gente tem essa troca em algum dado momento. E eu sei que chega uma hora que a gente precisa manter os intestinos no local, porque a gente tem que resolver o problema. Mas uma hora esse preço é cobrado, né? Porque me foi cobrado. E eu lembro que chegou a noite, pós aquela noite, eu tava assim, num estado, cara. Eu não sei se era desespero, se era angústia, se era amargura, se era ódio, se era raiva, um pouco de tudo. Eu sei que eu inventei.
de todo mundo que eu podia chamar. Eu não consigo dizer o porquê que eu cheguei aonde eu cheguei. Eu só sei que eu fui. Eu fui e fiz. Eu fui fazer o que a gente chama de um Ipse Payami. E a minha é uma força da matriz africana, uma força que ela é controversa no Brasil. Na África, no entanto, ela é muito mais simples de se entender, e eu acho que nós entendemos Yami talvez muito melhor do que muita gente, porque elas só são as mães. E a mãe, ela faz o que ela faz. Ela te nutre, ela te educa, mas se você não impor limite, ela também te consome. Isso é Yami. E eu lembro que eu fui fazer ali o meu feitiço, e uma das regras do culto tradicional é que homens não podem. Não, não é que não podem, tem várias aspas e tem várias exceções, mas a base é essa. E não é indicado. E eu lembro que na hora que eu estava ali falando, porque eu fui na encruzilhada, bem na encruzilhada em que ela tinha sofrido a tentativa, e eu estava assim soltando fogo. Eu queria ver algo acontecer. E eu lembro que a frase que eu comecei foi: se um filho chamando pela mãe, né? Eu falo então pelas mães, pela própria mãe, não é o suficiente para me dar uma carta branca, vocês não são mães. E assim começou o surto do Rafael. E fui, fiz a entrega, falei, rezei o que eu tinha que rezar. E eu lembro que eu tava voltando pro apartamento, uma moradora de rua tava descendo, ela parou, ela me olhou, ela falou: menino, agora não é hora de alguém tão novo estar andando na rua. E cara, no surto, a única coisa que eu respondi pra ela foi: mas esse menino aqui, nesse exato momento, é a pior coisa que tem nessa rua. Porque eu estou com medo de perder a minha mãe. Então eu sou a pior coisa que tá em pé entre eu e você agora. Eu sei que ela me olhou, mas assim, sabe aquele olhar de quem não se surpreende, mas alguém que não te julga, alguém que só te olha. E ela me olhou fundo, e eu lembro que ela me olhou, e eu só olhei, eu falei: eu só não quero ouvir uma palestrinha. Ela só olhou, aí ela parou ali um momentinho, ela só olhou e falou: então descansa, porque você também precisa. E aí, e desceu. Eu falo que assim, até hoje eu falo: será que era um espírito ou será que era uma pessoa mesmo? Porque no estado mental que eu tava, eu não sei dizer. E eu sei que ela desceu e eu subi. Eu falo que, curiosamente, minha mãe se recuperou de uma maneira assim que o médico chegou a falar: olha, poderia ter tantas outras finalizações esse caso. E pessoal de emprego, polícia e tudo, né? Eu sei que a ex-patroa dela na época fez todo um movimento de ajudar e tudo mais, contratou até detetive para ir atrás. E eu lembro que um dia ela me ligou e falou: Rafa, tem algo muito estranho. Ela falou o quê? Ela falou: ninguém consegue rastrear essas pessoas. Ela não tem câmera, não tem registro, não tem nada. E eu lembro que eu olhei para ela e falei: Fulana, não vai ter. E tá bom. Eu falei: minha mãe tá viva. Se eles forem ou não rastreados, eu falei, tá além de mim. Eu falei, e não é problema meu, porque esse problema eu dei para outra força cuidar. E eu não espero nada. Eu falei, porque o que eu precisava, eu já consegui. Minha mãe se recuperando. O resto é resto. E eu falo que é um desses momentos assim que a gente vive, que a gente fala isso que a gente tá falando, né? Que as regras elas caem por terra. Igual a gente rezando, se emocionando em basílicas que não são nossas, chamando por nomes que não são aqueles que a gente chama. Eu falo que tem momentos em que que é isso que eu chamo de dupla fé, na verdade. Eu falo, não sou muito ligado no discurso, no mimimi, mimimi, blá 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 que a gente vê, mas eu falo na hora do vamos ver, cara. Você consegue pôr a tua limitação para trás e olhar para o que a gente chama do dito macrocosmos? Porque se você Eu acho conseguir, que se a cara, eu demanda vier falo, do para mim não outro, tem. eu acho que se a demanda vier do outro, não viria de mim. Ela não viria de mim, no meu caso. Mas se a demanda é do outro, é a Uhum. coisa. Quando é que eu me ajoelho? Tipo, eu vou ficar de birra porque eu não Exatamente. gosto? Não seria onde eu acenderia a minha vela? Não vou ficar de birra. O outro está me pedindo, a fé é dele, e o pai lá e A acende por gente mim. Vou faz. lá e acendo. Eu também sou um espírito. Nós somos Uhum. espíritos. Eu também sou um espírito, estão me pedindo uma coisa para mim. Tá pedindo, eu tô,
Acho que não tem problema, não é a minha escolha, mas eu vou lá e faço pra você, não tem problema. Eu E, acho eu, que é isso também um pouco. Então tem e esse é essas um. duas faces. Tem vou chamar uma força, que nem foi teu caso, que não é íntima tua, mas que foi o que te veio com muita fúria naquele momento para fazer. E tem vou atender a outra pessoa. Isso e não é, e a minha arrogância, a minha escolha não pode ficar acima do que o outro está pedindo que eu faça, né? E eu acho que tem essa linha muito sutil também, né? Que é um. Quando a gente fala, não é parte daquilo que eu faço. Eu acho que automaticamente no mundo de hoje, que é tão cobrador no sentido de seja único, se a gente fala que não é o que nós chamamos, consequentemente nós já somos contra. Nós já somos inimigos daquilo. Eu falo, não é assim. A vida não é tão preto e branco assim." E você falando isso, eu vou fazer um comentário rapidamente que é que eu já fui muito essa pessoa de que achava que tinha que ser cada um no seu lugar e que não podia ser assim, não podia ser assado, que ou você é isso ou você é aquilo e que não sei o quê. E acho que conforme o tempo foi passando, eu fui dando uma, sabe, eu sei lá, já não me importo mais, entendeu? Você Tipo, defendia o choque de egrégora, Cássia? eu não sei. Eu não me lembro. Acho que talvez talvez eu defendesse. Eu não Não, me porque era lembro. Nossa Senhora. Sim, e aí eu acho que eu vou fechar então, rapidamente falando isso, que eu tinha essa questão de que eu achava que não, que ou você é pagão, se você é bruxo, você só é pagão. Hoje em dia, realmente, assim, eu não tenho mais, sabe? Eu não me importo. Esses dias eu soube que teve uma treta aí de Lilith na rede social, que eu não vi. Olha que felicidade, eu não vi. E aí eu falei, I don't care. Eu não me importo. Olha que gostoso, é muito bom, gente, maravilhoso. Indico para todo mundo, não se importem com a treta dos outros, né? Sobre, Lilith é um demônio, Lilith é uma deusa, Lilith foi inventada, Lilith, né? Tipo, eu absolutamente não me importei. E aí a Lua tocou nesse assunto. Eu hoje não, eu não sei, Lua, de verdade, eu não me lembro. Eu acho que talvez em algum momento eu tenha acreditado. Mas hoje absolutamente não acredito em choque de egrégora. Eu acredito em trabalho espiritual mal feito. E aí, se você fica misturando um monte de coisa sem saber o que você está fazendo, aí você vai criar um ziriguidum muito errado. Mas não porque você tem ali um trabalho na Umbanda, e um trabalho na bruxaria moderna, um trabalho na Quimbanda, um trabalho na bruxaria tradicional, um trabalho na bruxaria tradicional e um pé no budismo, enfim. Eu não acho que isso seja suficiente para criar qualquer tipo de problema. Deixa, se a pessoa sabe o que ela está fazendo e ela é madura para fazer o que ela tem que fazer, não vai dar nada não. E você? Eu também concordo. Eu acho que eu não acredito nisso. E na verdade, isso desde lá de trás, isso me incomodou um pouco, porque eu pensava, sabe o quê? Uma coisa que o Rafa falou no início da nossa conversa. Brasil, meu Brasil brasileiro. Eu olhava em torno e eu falava, cara, se a gente for olhar nas religiões marginalizadas, que são mais próximos de uma bruxaria, né? Que é a Umbanda. Você vai olhar e você vai ver, nas umbandas, você vai ver um sincretismo muito grande, né? Porque Oiá é sincretizada com Santa Bárbara. Se o choque de egrégora fosse algo objetivo e que isso trouxesse uma desarmonia, não existiria mais Umbanda. Porque Santa Bárbara, Santa Católica, do colonizador, do escravizador, acho que é essa palavra, né? Daquele que escraviza, junto de uma divindade africana do escravizado. Agora, eu compreendo claramente, entendo, inclusive na atualidade, os movimentos para descristianizar os caminhos da Umbanda. Eu entendo totalmente. Mas eu também entendo o sincretismo. Entendo, tá lá presente. Então, eu digo, então, pensando assim, tecnicamente, se o choque de egrégora fosse algo objetivo, isso não existiria.
Ah, mas não sei o quê, bababá, e aí tem um olhar preconceituoso. Ah, mas tá vendo como essas religiões elas não são? Ah, então tá. Então me fale da Igreja Católica, meu bem, tá? Que pegou vários ritos pré-cristãos e tá lá dentro da igreja, Inclusive entendeu? deuses, né? Comer o corpo e o sangue de Cristo, por exemplo, Brigitte, né? Santa Brigitte, Santa tá? Brígida, né? Também. Exatamente. Então, para mim, eu acho que não é o objetivo, mas acho que é subjetivo. E sendo subjetivo, se para aquela pessoa ela colocar um deus romano com um deus celta no ritual, aquilo vai dar BO, aquilo vai dar BO. Até porque nós somos bruxos. E como bruxos que somos, cocriamos a realidade. Então será sim, poderá ser caótico. Então eu penso, Ah, mas aí talvez seja a energia dela, né? E não do deus romano e porque é do deus subjetivo. celta, né? Não Porque é sei. subjetivo. Não, porque Roma invade Sim, lá, sim, né? eu Então, sei, eu sei, eu sei essa teoria. Eu né? conheço. E Mas. essa treta é antiga, né? O pessoal Uhum. fala, estava exatamente essa questão. Então, eu penso que por ser subjetivo, eu acho que a gente respeitar a nossa subjetividade na hora de fazer a prática mágica vai ao encontro do que você disse. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo, É. né? Porque sei lá, eu acho que pode, para a pessoa que está fazendo ali, eu acho que isso pode gerar, sim, alguma questão no corpo mental dela e emocional, e isso alterar ali, dar BO e dar desarmonia no ritual, sim. Acredito nisso. Mas não por causa das divindades, por causa dela. Porque, novamente, na minha percepção, choque de egrégora não é um fator objetivo, é um fator subjetivo. Quando eu digo objetivo, eu digo, vai acontecer porque é assim. Se ficar colocar o A com o B aqui, não vai dar certo. Não acho que seja assim. Haja vista os exemplos que eu citei. A Umbanda, o próprio catolicismo e tudo mais. O que que vocês acham? Eu já sofri choque de egrégora, mas talvez seja por ser subjetivo isso que você está falando. Mas não teve a ver com religião, na verdade. Foi em aula de yoga. Era um sistema de escola que tinha que fazer puja para o dono da criação do sistema de escola. Eu adorava o método deles, tinha feito anos antes. Aí eu estava muito bruxa anos depois, quis voltar a fazer yoga nessa escola. Passava mal todas as aulas que eu ia. Começava o puja, eu decaía, ficava mal, aí fazia todos os asanas para chegar no final, lá deitadinha no shavasana, para voltar mais ou menos ao normal. E sair de lá assim, meia boca. Não posso mais, só que eu tinha pago um plano. Foi um problemão na minha vida. Foi um Ah, problemão na minha vida. Então, o que eu vou dizer é, não faça nada que você sinta que não combina com você na sua espiritualidade, que vai dar ruim. Vai dar ruim. e a coisa é tão assim, a gente tá desde o começo, né? O tema já é esse, né? Que a coisa não é um statement, né? Não é uma verdade absoluta, que você trouxe aí um exemplo de que teve um Outra choque de pessoa egrégora, pode ir teve lá aí um choque de fazer, egrégora, né? outra bruxa pode ir lá e não ter problema nenhum? Pode. Mas o que que acontecia? Eu ia lá e eu me recusava a fazer o puja para esse homem. Me recusava. Obviamente a egrégora se voltava contra mim. Entendeu? Muito que bem. Eu até entendo, imagino quem seja e acho que você estava certa. Então, quer dizer, tu vai estar num lugar onde tu não quer estar, tu tá brigando com aquela parte daquele negócio, que é a parte intrínseca da instituição na qual você está se metendo. Você vai, a energia daquele troço vai te atacar, porque você está infiltrada no lugar onde você está brigando contra. Eu estava brigando contra. E eu era menor do que o lugar onde eu estava, porque lá era tudo naquele sistema. Então, isso eu não recomendo. Não, Rafa, também não poderia ir casar numa igreja, né? Daria o mesmo problemão. imagina, ia acabar com O todo véu e mundo. grinalda branco, assim. Ia pegar Cara, fogo, Ia acabar com o combustão casamento. espontânea. gente, eu também não acredito em choque de egrégora. Não no termo, pelo menos. Né? Eu falo, enquanto a gente entende egrégora como um... a soma, né? A soma da qualidade do pensamento coletivo. Se é uma soma, não tem como dar ruim. Eu parto desse princípio. Mas o que dá ruim no meu mundo, né, na minha visão?
as intencionalidades opostas. É nesse o ponto que a coisa desanda, né? E eu falo que eu também cheguei nessa conclusão por experiência, porque eu falo, enquanto a gente não vive, pelo menos eu, gente, eu debato muito, leio muito, mas enquanto eu não vivo, geralmente eu não fixo, né? E eu falo, tive questões, né, com Hecate. E justamente ela, né, a Senhora dos Caminhos, né, teve questões quando eu me mudei para a casa que eu tô hoje, coisas aconteceram, coisas bem, enfim, complexas. Deu chegar num momento e me dar conta de que na casa em que eu aluguei, no meu nome, eu era a única pessoa que não tinha o molho de chaves completo. Foi um momento que eu olhei para a Hecate e eu falei, eu errei? Tem alguma coisa estranha? E Hecate, como sendo a senhora de todos os caminhos, olhou para mim, virou e falou: Te vira, né, menino? Não me incomoda pra pouco. E o silêncio foi mortal. E ali eu comecei a entrar numa. Eu falo que é uma brisa, porque foi um devaneio. Entre desagradar certas forças e falta de harmonia e falta de equilíbrio. Quando eu falo, a minha terapeuta, a pessoa menos mística que eu tenho na minha vida, me deu a chave e ela virou para mim e falou: Rafa, você sabe que intenções diferentes colidem, propósitos diferentes colidem. Aí ela, no teu mundo isso se chama energia. No meu mundo se chama objetivo. Ela colide, amigo. Não se venda. Não é sobre a tua fé. Aí ela usou esse termo, né? A fé, a tua espiritualidade, ela, mas é sobre a intenção pelo qual se compartilham coisas. E ali eu falei, não é sobre egrégora, nunca foi. É sobre as intenções, né? Então eu falo, eu também não acredito, né, em entidades em guerra. Senão eu falo, nunca teríamos Sulis Minerva, né? Se fôssemos seguir essa linha histórica, e Sulis Minerva é uma força, uma das que estão comigo também, que eu também presto alguns trabalhos, e curiosamente é uma força sincrética. Tem Sulis, tem Minerva. E quando surgiu a figura de Sulis Minerva, eu olhei e falei, gente, eu nunca lidei com uma força de dois nomes, onde eu conheço os dois nomes separadamente. Eu não conheço esses nomes juntos. E eu tive que aprender. Então eu falei, cara, não é sobre eles, é sobre nós, as nossas intenções. Então eu também sou muito crente de que não são as egrégoras que colidem, mas são as nossas intenções. Que é onde eu vejo, porque também já tive experiências igual a P, em locais de yoga, que eu falo, gente, era uma seita. O professor queria ser enaltecido. Ele queria ser, eu falo, o Shiva no mundo material, né? O caos e a ordem cósmica ao mesmo tempo. E geralmente com aquele tomzinho bem monoteísta, né? Não pode adorar outros deuses. Não pode ter outros, porque Deus é um. E eu sempre falei, né? Porque eu cheguei a ter alguns conflitos na minha época mais jovem, mais despudorada, que eu olhava e falava, pra você. Se você só tem um, eu falo, sinto muito, a minha lista ela é bem grande. Mas, E gente, realmente, uma coisa que eu queria, só porque a gente está falando de egrégora, eu não acredito que egrégora também pega a todo mundo. Uma egrégora coletiva não necessariamente é para todas as pessoas. Então, por exemplo, é quaresma. Para quem tem relação com quaresma. Para outra pessoa que não tem relação com quaresma, é a mesma coisa, tipo assim, tem uma lei nova sobre carteira de habilitação. Tipo, se você não dirige, Rafael não dirige. Não faz diferença nenhuma na tua vida. Mas para quem vai renovar a carteira, vai fazer diferença porque participa da egrégora carteira de habilitação, entendeu? Então, eu acho que egrégora também tem isso. E eu acho que isso é importante da gente também esclarecer. Não é porque todo mundo. Porque uma parte grande do mundo faz uma coisa que o mundo inteiro se submete àquilo, que não é nem metade, né? O mundo inteiro tem. Nossa, a população mundial tem muitas crenças. eu falo que as nossas mães ensinaram, não somos todo mundo. Não somos, então assim, não Sempre. vale para nós. Não vale. Gente, que incrível.
Dava para Ai, ficar aqui, gente, ó. amei! Amei também. Foi maravilhoso. Rafa, muito obrigada pela sua presença como rei do Sabá de 2025. Terminando aqui, a gente vai botar o Rafa ali, fazer aquele sacrifíciozinho. E em breve estaremos de volta nessa mesma clareira com as rainhas em mais um episódio. Muito obrigada por vocês por estarem com a gente. Muito obrigada, Rafa. Obrigada, Lua. Obrigada, Petrúcia. E um grande beijo. Beijos. Beijos. Obrigado, gente.